E aí, galera, de volta então. Sofia, sejam bem-vindos a essa live exclusiva para vocês. Não sei quanto tempo vou poder falar sobre isso. Ataques espirituais estão sofrendo muitos, né? Graças a Deus, o pastor poderoso veio na minha casa e exorcizou todos os demônios que tinham próximos aqui. E eu tô de pé, né? 6 pessoas, vou esperar entrar um pouco mais, que ontem o pessoal reclamou que o início da explicação sobre o inferno, sobre o céu, sobre a minha experiência, né? O pessoal perde a explicação, tá? Vou esperar chegar um pouquinho mais pessoas para que mais possam entender sobre a minha experiência ouvindo os demônios, os anjos, essa experiência que eu tenho, né? Que muita gente... 10 anos, gente, eu sempre me calei, né, diante disso, mas decidi agora falar um pouco mais, abrir isso aí para as pessoas, porque senti no meu coração de fazer isso, certo? E vou estar falando então sobre o segundo céu, sobre o que os cultos falar sobre esses demônios, né? Vou trazer para vocês base bíblica, de novo, muitas pessoas pediram sobre a base bíblica. Onde é que está na Bíblia esse segundo céu aí que você fala, Leonardo? Né? Então, eu encontrei, na minha opinião, né, em Mateus 5, Mateus 4, 5 e 6, ali o Jesus fala sobre o segundo céu, sobre a prisão, né? A prisão onde os filhos de Deus, né, nós, os humanos, vão quando pecam, né? E agradecer vocês, um monte de gente ontem, batemos 700 na live, gente, foi incrível, tá? 730 pessoas, isso me motiva a fazer esse trabalho, muitas perguntas também me motivam. Já vamos entrar nas questões, então, do inferno e como você faz para não ir para o inferno, irmão, tá? Acho que é isso que eu preciso entregar para vocês, né? Atalhos para evitar o inferno, em cima da minha experiência ouvindo demônios, ouvindo anjos e vendo eles da minha forma que eu vi, né? Se você puder pegar a sua Bíblia, né, aqui em Mateus 5, tá? Eu vou entrar já, gente. Vou entrar para vocês que estão aí, tá? Mateus 5, tá? Mateus 5, no versículo 19, tá? Jesus fala que eles estão inquirindo Jesus, tá? Mas Jesus veio para quebrar toda a lei. Vou repetir isso porque muita gente me pediu sobre isso, gente, tá? Estávamos procurando sua live, legal, cara. Valeu, Tego. Valeu, irmão. Lucas entrou. Fica aí, galera, fica aí que não sei quanto tempo vou poder fazer essas lives, e é só live, tá? Não vou fixar vídeo porque eu sou uma pessoa importante. Não tô aqui, eu tô me sacrificando para estar aqui, sabe? Tô me expondo, tá? Tô me expondo para poder passar para vocês essa informação, mas, cara, eu creio demais que isso é real, tá? Que a gente é dominado, essa terra é dominada por demônios, por espíritos que nos enganam, tá? E esses seres invisíveis influenciam a gente. Vou explicar como que eles influenciam, como é que você faz para não ser influenciado, tá? Antes de entrar na base bíblica, que eu vou explicar de novo mais ou menos, tá? Existem, pelo que eu entendi, então, 10 níveis de céu. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, até o 10º céu, tá? Nós estamos num lugar de provação, tá? E junto conosco existe o segundo céu, que é um inferno. É um tipo de inferno onde os demônios estão aprisionados por Deus, né? Aqueles que se revoltaram contra Deus, aquele 1/3 de anjos que se revoltou contra Deus, mas aqueles seres também que foram criados pelos anjos, filhos das mulheres, lembra? Que os anjos vieram, fizeram os filhos nas mulheres, aqueles seres também estão aqui aprisionados, tá? São os Anakin e vários outros tipos de demônios que foram criados. Esse pessoal está aqui, convivendo com a gente de forma invisível. Estão aprisionados num planeta igual ao nosso, no mesmo planeta, eles nos enxergam, tá? Como que eles enxergam a gente? Na verdade, eles não enxergam a gente, tá? Você tem o Espírito Santo em você. Então, se você não tem pecado, ele não enxerga, você é invisível, ele não consegue te enxergar. Mas quando você começa a pecar, começa a praticar pecados, tá? O que acontece? A sua cor muda, você fica escuro e eles passam a enxergar você, e você exala um mau cheiro, e eles percebem isso, tá? E eles percebendo você, eles começam a influenciar você, eles não podem tocar em você, tá? Não pode fazer mal pra você, porque você tem um anjo. Se eles quiserem fazer mal pra você, maldade,
de machucar você, o anjo destrói eles. Então o anjo protege você. Mas ele pode influenciar você. Isso ele pode fazer. Isso está no pacto, está nas regras que... Tem toda uma história para explicar pra vocês. É uma história de Deus com esses caras aí. Que eles estão disputando a nossa alma, tá? Tem toda uma história para explicar, gente. É muita coisa. Tinha que fazer vídeo para explicar para vocês, cara. Que merda, mano. É muita coisa pra explicar para eles. Muita coisa. Tem 7 pessoas aí, 7 abençoados. Vamos lá. É muita coisa, gente. Eles estão aí influenciando vocês. Quanto mais você peca, mais vai contando na conta para você ir pro inferno, entende? Alguns pecados são maiores, né? E peca bastante. Você vai ter uma grande conta, mas se você faz muitas bondades, depois você pode equilibrar e ir pro céu, certo? Deixa eu botar aqui para ver as perguntas de vocês. Tô tão cansado, gente. Isso é tão extenuante falar sobre isso. Não tem noção, meu corpo, acordei todo dolorido. Eu não sei, o pastor que veio aqui falou que é normal quando tem luta espiritual. Quando acontece com eles também, corpo todo dolorido. É uma questão espiritual, tá? Se você puder pegar a sua Bíblia em Mateus 5, tá? Jesus... Bom, em Mateus 4, Jesus fala como que você acende para poder se conectar com esse mundo espiritual que existe aqui. Para conectar com esses demônios e também com anjos, né? Jesus, em Mateus 4, ele jejua. Faz um grande jejum e ele chega a se conectar com o diabo, cara. Ele fala com Satanás, tá? Então em Mateus 4 ele explica como se conectar no segundo céu, tá? Em Mateus 5, no outro capítulo, Jesus explica como você faz para ir para o céu. As bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças ali você tem que seguir elas no início, tá? Vou direto onde ele fala do segundo céu, tá? Lá em versículo 19 ele fala, cara, todo aquele que desobedecer um dos mandamentos velhos da Bíblia mesmo, ainda que menores, tá? E praticar e ensinar esses mandamentos será chamado menor no reino dos céus, tá? Menor, quer dizer assim, ó, pratica pecado, então é contra o que a igreja fala, né? A igreja fala, se tu for pecador, você vai pro inferno, né? É isso que eles falam. Jesus não fala isso aqui. Jesus fala, praticar os pecados vai ser o menor no reino dos céus. Não quer dizer que não vai pro céu. Olha que incrível. Mas então não vai pro inferno? Calma aí, tá? Aí Jesus fala aqui, logo depois ele fala dos principais pecados. Fala do homicídio, que é o principal pecado. Que conta mais anos para você ir pro inferno, para esse segundo céu, que eu já vou explicar o que é o segundo céu, tá? Que não é o inferno, infernão. Ele fala do homicídio, depois ele fala do adultério, cara. São os principais pecados, assim, que eu percebo que ele cita na Bíblia aqui, né? O divórcio, ele cita a questão do divórcio, né? Dos juramentos, tá? Mas antes disso, tá? Lá no versículo 22, tá? Jesus fala: digo a vocês que qualquer que se irar, ontem o irmão me falou se era pecado se irar. Tá aqui, cara, ó. Qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, tá? Julgamento. Que é lá, que eu vou explicar como é que é o julgamento hoje. Também, qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. Gente, o que é esse tribunal? É lá no segundo céu, gente. E qualquer que disser louco, chama o cara de louco, corre o risco de ir pro fogo eterno, tá? Portanto, aí que Jesus fala, ó, que eu falei pra vocês, cara, se você tem qualquer maldade contra alguém, que Jesus fala aqui no 23, ó, se tiver apresentado oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, o que é seu irmão tem algo contra você? É o seu cônjuge, certo? Você adulterou ele não sabe, então ele tem algo contra você, cara. No céu vai acontecer isso, eles vão chamar ele, vão mostrar o teu pecado, e ele vai chegar lá e vai ter um julgamento, cara. Então, ou você tem um funcionário, ou você tem um patrão que você roubou do seu patrão, por exemplo. Esse patrão tem algo contra você, cara. Vai ser cobrado no céu isso de você. Tá? A única forma de você se livrar desse pecado é você confessar pra ele, cara. Você tem que ir lá no seu patrão e confessar que você roubou, cara. É difícil, eu sei, irmão. É difícil você chamar o seu cônjuge e dizer, cara, eu traí você, eu pratiquei adultério contra você, mas eu digo uma coisa pra você. Cara, é muito melhor se enfrentar o seu cônjuge agora aí na terra. Muito melhor do que você ir pro inferno, pro segundo céu, que é esse lugar aqui, tá? Vou explicar. É Jesus falando, gente, tá? Jesus falando, tá? Então, deixe sua oferta. Não adianta você querer dizer, eu fiz muita coisa boa pra ti, Deus, tá?
Se você tem várias pessoas que têm coisas contra você, que vai ser acusado no céu, adultérios, nem tô falando de pecadão, nem tô falando de assassinato, tá? Que é o pior dos pecados, que é a grande pena, né? Tá? O que Jesus fala? Entre em acordo depressa com o seu adversário, seu cônjuge, o seu patrão que você roubou, tá? Que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele, aqui na terra, cara. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. Jesus está falando do inferno, cara. E você poderá ser jogado na prisão. A prisão é aqui o segundo céu, que a gente está dizendo que eu escuto eles. O segundo céu é uma dimensão que a gente está vivendo, gente. Já vou explicar isso, tá? Olha o que Jesus fala. Eu garanto que você não sairá dessa prisão enquanto não pagar o último pecado. Olha que loucura, quer dizer, é uma prisão, Jesus está falando de uma prisão, que é o inferno, o tipo de inferno, que você vai sair, mas vai pagar cada um desses pecadinhos. É o que a Igreja Católica chama de limbo, tá? Chama de limbo. Mas a Igreja Católica dá uma teoria assim mais, que você fica sozinho lá sofrendo, mas eu escuto eles, irmão. Você vira escravo desses caras, tá? Como que funciona? Eles estão aqui, eles não enxergam a gente, tá? Mas quando você começou a praticar um pecado, você ganha uma cor. Aí, na dimensão dele, eles não enxergam a gente, mas quando você ganha essa cor, eles passam a enxergar você. Quando eles, a partir de um pecado, praticou um pecado, já ganha uma cor. 2 pecados, vai aumentando a tua cor. É uma cor meio assim, é uma cor, vai ficando mais escura, mais puxando pro vermelho, assim, sabe? Quando tá vermelho é que você tá bem pecador já. Quando você tá com essa cor, eles encarnam em você. Eles ficam perto de você. Você vira a coisa mais... Nós somos a televisão deles. Esses caras têm raiva da gente, tá? E eles conseguem influenciar a gente. Eles influenciam a gente, cara. Eles conseguem, de alguma forma, que eu não sei como, eles influenciam a gente, tá? O que acontece? Quanto mais eles influenciam a gente, mais eles ganham poder sobre a gente lá. Eles pegam demônios de testemunha. E a hora que você morrer, eles vão dizer assim, olha, eu que mais influenciei esse cara aí pra ir pro inferno. Então agora ele é meu. Então ele ganha posse sobre você quando você morre. Se você for dar conta lá, for lá no julgamento, dizer assim, ó, esse cara, ele produziu tanto de coisas boas e tanto de coisas más, vai ficar 100 anos no inferno? Esse demônio vai ser o teu dono. Tá entendendo? Esse demônio vai ser o teu dono. E aí ele pode ou ficar com você ou botar você em leilão. É um planeta, cara. Eles são o nosso mesmo planeta, tá? E eles têm poder, então, sobre você, que nós somos escravos aqui, tá? Tem muitos tipos de demônios, eles influenciam a gente. E, cara, é que é a minha experiência, tá? Então, a experiência, tô passando pra vocês a minha experiência, tá? Que eu já fui em muitos médicos tentar, tomei muitos remédios pra ver se eu parava de ouvir isso. Muitos, 10 anos e agora eu cansei, cara. Então eu resolvi falar um pouco sobre isso, para essa minha experiência, que eu acredito que seja algo que eu possa passar, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso, tá? E Jesus fala sobre isso, então, que logo depois Jesus fala sobre adultério, sobre divórcio, sobre os juramentos, que não é pra jurar, sobre vingança. Ele fala sobre isso, cara. Mateus 4, 5 e 6 explica sobre o segundo céu, cara. Entendeu? Aí depois, no capítulo 6, Jesus fala sobre ajuda aos necessitados. Acho que isso conta bastante no céu, tá? Ajudar necessitados é uma coisa que conta. A oração conta bastante, orar pelos outros. E Jesus explica sobre isso, o jejum, certo? E depois ele fala sobre os tesouros do céu, cara. Jesus fala exatamente o que a gente tem que fazer aqui para ir pro céu ou não, tá? É incrível, gente. Incrível as preocupações da vida. E Jesus vai falando, gente, tá? Então Cara, tô passando para vocês a minha experiência, né? A minha experiência espiritual que eu tenho, tá? E o jejum, você fazendo 3 dias de jejum mesmo, tá? E 3 dias você cria uma conexão com esse mundo, você passa a enxergar esse mundo. Quanto mais você se aproxima do estado de morte, assim, próximo da morte, você mais consegue enxergar esse mundo, tá? E eu não aconselho ninguém a entrar nessa, tá? Porque é complicado. E você vai começar a ficar curioso, vai querer entrar cada vez mais como eu quis entrar. E eles são inteligentes. Eles são inteligentes, tá? Eu vou explicar hoje formas que eles têm de influenciar você, tá? Pode levar até a pessoa a se matar. Que é o grande lance deles, é levar você a se matar, que é um grande pecado, né? Eles conseguem fazer, se está muito em pecado, eles conseguem fazer você ouvir uma informação diferente na televisão, tá? Eles conseguem fazer você ouvir uma pessoa que mora na sua casa falar uma coisa que ele não falou, ele muda aquela frase, entendeu? Eles imitam a nossa voz perfeitamente, tá? Perfeita. Me dá só um minutinho que tá batendo na porta aqui, só um segundo. Na porta aqui.
Obrigado, gente. Bateu na porta ali, desculpa. Eles influenciam a gente dessa forma, tá? Eles têm poderes de mudar frases, de mudar tudo que a gente... Uma televisão, uma informação de uma televisão, eles conseguem mudar o que a gente está vendo na TV, certo? Esses demônios conseguem fazer a gente ouvir vozes do outro lado. Eles, quando você está num estágio assim, já de alta contaminação, de pecado, quanto mais contaminação, mais eles conseguem te influenciar. E menos o anjo consegue te proteger, certo? Por quê? Porque esses demônios ficam mais fortes, certo? E acho que chega um momento também que os anjos cansam, não sei como é que é, sabe? Porque esses caras não podem te matar. Eles não podem te matar, tá? Eles não têm poder pra te atingir fisicamente. Senão o anjo te protege. O anjo é absurdamente... O anjo, ele tem um poder infinito nesse lugar. São poucos anjos que tem nesses lugares que a gente enxerga assim, sabe? Nesse mundo espiritual deles negativo, assim. Eles só aparecem quando realmente precisa, quando tem demônios que estão pra fazer uma maldade muito grande contra uma pessoa. Mas, tipo, um anjo destrói uma legião de demônios. Eles têm formas de lutar e poderes. Eu vi um anjo criar uma luz de fogo e uma mulher, assim, e criou uma bola de fogo, assim, e os demônios atacando ali não conseguiam entrar naquela bola de fogo. Criou uma esfera de fogo, assim, eu vi aquilo. Então, eles são muito mais fortes, os anjos, do que os demônios. Então, os demônios não podem nada contra você, mas eles podem te influenciar para praticar maldade. Te influenciar para tomar uma atitude errada. Ouvindo uma coisa errada. Entendeu? Ou vendo uma coisa errada. Eles conseguem adulterar dessa forma. E é isso que eles fazem. Quanto mais eles te levam a pecar, esses demônios, eles têm muitos outros demoninhos junto, que são as testemunhas. Esses demônios mais poderosos, né? E eles... Então, quando você morre, você chega lá, então, e aí vai ser? Você vai ser propriedade desse demônio que te levou pro inferno, certo? E é como se fosse uma aposta, assim, sabe? Como se a gente tivesse sido uma aposta de Deus pra saber quem é do bem e quem é do mal, porque tem o livre-arbítrio nisso tudo. Tem a questão do coração bom, do coração ruim. Essas coisas eu não sei, eu tô aqui pra passar pra vocês o principal, tá? Que é como você faz pra não ir pro segundo céu. Gente, é somente confessando o teu pecado. Tem que confessar o teu pecado, tá? Acho que é o melhor atalho de você conseguir se livrar desse inferno, certo? Existem pecados muito grandes, que é a questão do aborto, tá? É muito grande, é a morte, matou alguém, né? Então, é bem difícil, isso aí é bem complexo. Eu percebo que eu vi bastante sobre isso, sabe? Eles trabalham, esses demônios comemoram muito quando acontece um aborto, sabe? Eles comemoram muito. Eu vi já comemorações deles, assim, nesses momentos que eu tive esse acesso a eles, né? E vi os anjos, assim, lamentando muito quando existe um aborto, né? Porque é difícil se reverter depois a pena, e são muitos anos, assim, que você pega no inferno, né? A questão do adultério, tá? Adultério é muito grave também, o adultério. Eu vi eles falando, porque no pecado original tem a ver o adultério, sabe? O adultério tem a ver com o pecado original, né? Então, o adultério básico, assim, é 50 anos. Contabiliza 50 anos, tá? Nesse inferno, tá? Então, você vai ter que praticar muitas bondades para poder reverter um adultério, tá? Muitas bondades. E por isso que eu falo pra vocês, cara, vai lá e confessa, cara. Eu pratiquei adultério. Adulterei, tá? E eu fui lá e confessei, cara. Confessei. Quando eu descobri isso, fui lá e confessei, sabe? Confessei, me ferrado, né? A pessoa enlouqueceu, pirou, saiu ferrando com todo mundo aí, me ferrei aqui na terra, mas não importa. Me ferrei aqui na terra. Sei que eu não vou pro segundo céu, tô limpo, sabe? Tô limpo, me limpei, vou pagar aqui na terra. Entendeu? É muito melhor, cara, é muito melhor que você ser escravo. Muito melhor que você ser escravo lá aqui no segundo céu, cara. Entendeu? Tá no segundo céu que Jesus tá falando que existe. Você vai ir pra essa prisão e não vai sair de lá até que você pague pelo último dos pecados. Tá aqui, cara. Pega ali Mateus 5, tá? Pega Mateus 5, cara. Não adianta, meu. Eu me apego nisso aí. E amanhã eu quero falar pra você sobre os 10 níveis de céu, tá? 10 níveis de céu. Vou trazer de novo base bíblica. Tô falando de novo sobre Jesus hoje porque muita gente me pediu. Muita gente não ouviu sobre isso. Sobre a base de Jesus, né, que Jesus fala, então, em Mateus 5, que explica, cara, se você tem algo para entregar para Deus, ele está dizendo, tem algo para entregar para Deus? Cara, antes vai corrigir aquilo que os outros teus irmãos têm contra você. Porque aquilo pesa também. Não adianta você entregar o que tu fez de coisa boa para Deus, chegou lá para entregar, Deus, eu tenho todos esses presentes. Tá, mas e todas as outras maldades que tu fez contra os outros irmãos lá? Mas Jesus falou, cara, confessa o teu pecado.
Confessa. Entendeu? Jesus falou. Jesus, lembra que o cara perguntou lá para Jesus antes de Jesus morrer? Tá, mas qual que é o segredo de tudo? Ele falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cara, Jesus fala o tempo inteiro sobre isso, cara. A verdade vos libertará. Cara, confessa o pecado, sabe? Acho que esse é o principal que eu tenho para falar para vocês. Confessa teu pecado, tá? Confessa. E cuidado com as influências aqui nesse mundo. Cuidado. Meu Deus, gente. Tem tanta religião aí, cara. Cuidado com a necromancia. Agora os irmãos que são pessoas que consultam mortos agora vão me pegar, né? Meu Deus, gente. Vocês não estão consultando descendentes de vocês. Vocês estão consultando os demônios, cara. Sabe? Eu vou ensinar pra vocês como derruba o espírita que tá te enganando, tá? Quando vem... Ó, escuta. Se eu ouvi de um anjo falando pro outro. Ah, por que eles não são inteligentes? Vão cair só por causa de uma pergunta. Eu vi um anjo falando pro outro isso. O anjo não fala com a gente, tá? Eu escuto eles falando entre eles. Se o anjo percebe que você está ouvindo eles, ele para de falar, ele some. Eles não aceitam isso. Eu vi um anjo falando pro outro assim, ó. Cara, ó, passar a forma. Não vou falar a conversa do anjo pra você. Quer saber se é o teu parente que tá morto falando? Se você quer espírita, passa essa informação pro espírita, gente. Passa. Ó. Que eles chegam assim e falam pra você, ah, sabe aquela frase que o cara te chamava de cafezinho? Você era o cafezinho? Só ele sabia que eu chamava ele de cafezinho, então é ele mesmo, sabe? Normalmente o espírita te pega nessa. Fala uma frase que só você e aquela pessoa tinham conhecimento. Sabe o que você faz? Você faz uma sequência de 10 perguntas. 10 perguntas, segundo os anjos, nenhum demônio consegue responder. 10 perguntas que só aquele cara sabia. Em sequência, o demônio se perde e não consegue mais enganar você. Não são antepassados. Não são antepassados. Escuta o que eu digo. São demônios. Cara, são demônios. Eu creio de todo o meu coração que são demônios, não são antepassados. São legiões de demônios que estão aqui há milhares de anos e sabem tudo que os nossos antepassados fizeram. E eles usam essa informação para nos iludir, para nos tirar do verdadeiro caminho, o caminho da verdade, o caminho de Jesus Cristo, o Filho de Deus que esteve aqui na Terra, que explica como devemos ser, o que devemos buscar. O amor ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Aquela história que Jesus ensina, cara, a gente foge do foco e vai seguir Allan Kardec, irmão. Não, irmão, você não está falando com os teus antepassados. Você está falando com demônios que estão aqui tentando enganar você, ganhar tempo para você e nesse interim eles influenciam você para cometer mais pecados e para não ganhar a vida eterna, tá? E agora eu vou comprar uma briga com esse pessoal, mas cara, só faz isso, você que é espírita. Quando chegar um desses antepassados que está morto, faz uma sequência de 10 perguntas. Cara, 99% deles vão cair. Eles são legiões que estão no mundo inteiro e eles se ajudam com informações. Então eles pegam informações daqueles antepassados e vêm os demônios juntos ali e eles têm informação. Informações, eles têm anotado essas informações e eles ganham credibilidade dizendo coisas que só essas pessoas sabiam. 10 perguntas em sequência derruba qualquer demônio, tá? Foi o que eu fiz dos anjos. Tenta, vai lá. Eu nunca fiz. Mas eu vi os anjos falando sobre isso. Cara, eles vão acreditar que eu caí por causa de uma pergunta. Eu vi um anjo falando pro outro, eu não acredito que esse cara vai... Eu não acredito que ele vai cair por causa de uma pergunta, por causa de uma frase, vai se desviar, vai acreditar que é o filho dele que morreu. A mulher tava falando de uma mulher que tinha acreditado, sabe? Que vi assim, a mulher tinha acreditado que o filho era foi bem assim. Eu vi aquilo, me mostrou aquilo. Chegou a mulher e disse assim, não, só ele que é o Caneleto, só a mãe dele sabia que ele chamava ele de Caneleta. A mulher acreditou naquilo, cara. Uma frase. Então você pega o espírito assim, fazendo 10 questionamentos sobre coisas que só aquela pessoa sabia, entendeu? Você derruba qualquer demônio, segundo o anjo falou, tá? Não são antepassados, irmão, são demônios influenciando a gente, cara. Eu creio de todo o meu coração, tá? É o que eu tô falando pra vocês e tem base bíblica pra isso, tá? Deus abominava quem consultava os mortos, sabia? Tem mais de 200 frases na Bíblia, tá? Onde Deus fala, Deus não admite quem consulta mortos. Não admite. Matou rei de Israel porque consultou mortos. Necromancia, espiritismo, necromancia, cara. É que consulta os mortos. Não faz isso, irmão. Não faz. Você não está consultando o espírito do teu antepassado. São demônios que estão te influenciando, eles brincam com a gente, cara, eles são igual a nós, assim, eles dão risada. Eles falam igual a nós, cara, eles dão risada, eles fazem brincadeira. Um demônio falou assim, eu sou o mestre da culpa, eu sou o mestre da culpa, eu sou o rei da culpa. Eu vi um demônio gritando assim, eu sou o rei da culpa, e o outro falou, não, eu que sou.
Eles trabalham a nossa culpa, sabe? Eu não entendo, cara. Eu tento transmitir para vocês o que eu consigo absorver nesses tantos anos ouvindo eles, estou passando informação que eu codifiquei, tá? Então, cara, essa do espiritismo para mim é bem clássica, sabe? É bem clássica, gente. Vou começar a responder as perguntas que ontem eu não consegui responder todas, tá? Vamos lá. Ontem foi milhares de perguntas, gente. Meu Deus, já tem um monte. Meu Deus, vamos lá. Aqui você saberá tudo sobre como evitar o inferno. Essa é a minha frase, tá? Oi, 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 todos. Amanhã é tipo coisas de terror, tá? Vamos ver perguntas, gente. Perguntas. Tem um jeito de saber que conta, gente? Saber a conta que você vai pro inferno? Não. Não. É uma vida inteira, cara, que estão contando sobre a gente. Não vejo a hora de ir pro inferno? De que, irmão? Jesus, cara, tu vai ser escravo lá, não entra nessa não. Viu? Eu tô falando do segundo céu. O segundo céu não é o inferno, infernão. Tem 10 níveis de céu. Eu não sei onde é o inferno, infernão. Eles não falam. Eu acredito que seja o primeiro céu, mas tem 10 níveis. Um lugar tem o inferno, infernão, tá? Não queira ir pra lá porque lá é eterno, tá? É para as pessoas que amam a maldade. Amam praticar a maldade. É o inferno, infernão. Vamos ver meu vídeo. Deus te abençoe, irmão. Obrigado, irmão. Continue firme. Estamos dentro do Cronos? Não entendi, irmão. Áurea, não entendi. Cor, sim. A tua cor muda de acordo com o pecado. Vai ficando mais escura a tua cor. Nós somos invisíveis para os demônios, tá? Quando a gente peca, começa a ter uma cor, tá? Tu adquire uma cor. Daí eles conseguem te enxergar e um cheiro. Aí eles te influenciam. Bolso lixo de novo, gente. Política. Política não, gente. Tá, política não. Tá, bolso lixo, Lula. Vamos tirar o Lula e o Bolsonaro disso, tá? O lance deles é aqui na matéria. Nós estamos falando de espiritualismo. Jesus liberta, transforma, querido. Amém. Por que tomava remédio? Não, eu comentei ontem pra vocês que para ficar acordado tantos dias, você pode tomar bastante café para aguentar, se você quer fazer um jejum para cessar, né? Muito café e pode tomar... Eu tomava Ritalina, né? Ritalina deixa a pessoa bastante acordada, tá? Ritalina, Venvance, tem remédio, mas eu não aconselho. Ok. Mentira. É a minha experiência, irmão. Quem te imita? Não entendo o que vocês estão falando. Silvinho, volta pro Corinthians. Também quero saber. Gente, perguntas, por favor. Deus abençoe e proteja você. Obrigado. Pastores têm muito poder, viu, gente? Pastor veio ontem, orou em línguas aqui. Sumiu os demônios. Sumiu. Pura verdade, obrigado. Que Deus te abençoe, obrigado. Já estudou sobre Cabala? Não. Eles tentam te enlouquecer? Sim, eles tentam te enlouquecer. Esse é o objetivo deles. Explica sobre, tipo, uma vez que viu meu irmão saindo pelo portão, mas ele estava aqui no quintal. Irmãos, talvez tenha visto um espírito. Sei. Pode ser uma experiência espiritual, sim. Agora, qual é o tema? O tema é segundo céu, cara. A experiência que eu tenho de ouvir, né? De ouvir demônios e anjos. Visões que eu tenho, tá? Tive uma experiência muito próxima ao qual você está falando, amigo. Rick Tucker. Cara, se você teve uma experiência parecida com a minha, por favor, compartilha comigo, tá? Me manda mensagem lá que eu tenho muito interesse em saber de pessoas que tenham experiências como a minha, tá bom? Fala sobre os demônios sexuais. Cara, todos os demônios são sexuais. Todos eles, quando a gente vai pra lá, a gente vira escravo sexual deles. A maioria. As pessoas, muitas pessoas lindas, você ganha um corpo na faixa dos 30 anos, o teu corpo lá não envelhece e você vira escravo deles, né? Então eles usam, sim, dessa forma, infelizmente. Me explica, tipo, uma vez que vi meu irmão saindo de novo. Bababá. Perguntas, gente. Você é cristão? Sou assembleiano, apaixonado pela minha igreja. Amo a minha igreja. E os pastores têm muito poder, cara. Tá? Tem uma dificuldade, chama um pastor aí pra orar. Tem padres poderosos também. Esses caras que são sacerdotes de Deus têm muito poder, cara. Tem muito mais poder que a gente, tá? Eu, graças a Deus, tenho um pastor que é um pastor. Cara, meu Deus, eu sou muito abençoado. Cara, eu sou muito abençoado. Tem um pastor que vem aqui quase todo dia aqui em casa, cara, orar por mim. É um pastor milagreiro, poderosíssimo. E ele vem aqui em casa, cara. Eu sou muito abençoado, sabe? Tem explicação. Eu sou apaixonado pela minha igreja, Assembleia de Deus. Amo eles. Só que esse é um assunto que...
eu não consegui dividir com eles porque eu sei que isso aqui é uma experiência minha, é uma visão minha, é uma experiência minha, então eu sei que as igrejas não estão prontas para isso, né? E o aborto legal, irmão, matou, matou. Matou, matou, é morte. Pelo que eu entendi, você matou o teu filho, aborto legal não vai mudar. O que o demônio faz quando o pai abandona? Ô, irmão. Não entendi isso, cara. O que o demônio faz quando o pai abandona? Não sei, cara. Se a criança fica um pouco mais vulnerável, o pai vai pagar pecado, né? Porque abandonar um filho é grave, né? Acho que o pai paga um valor, mas nunca ouvi eles falarem sobre isso, sabe? Ah, abandonou o filho, vai pagar tantos anos. Mas certamente tem pena sobre isso, né? É um pecado. Vulgo aborto paterno, não entendi. O cara fala que é mentira, mas continua aqui assistindo. Ó, irmão, tudo bem, isso aqui é minha experiência, tá? Cara, a gente tem que sempre lembrar que existe sim, eu tenho fé que isso tudo é real, mas existe uma percentual de chance de ser esquizofrenia, entendeu? Eu só tô falando isso pra vocês por causa das coisas físicas que aconteceram juntas, entendeu? E tanto tempo, certo? Por exemplo, o dia que eu vi anjos aqui vindo me salvar, cara, mais de quase 100 pombas rodearam a minha casa. Minha mãe saiu com a vassoura tentando tirar as pombas. Então são coisas físicas juntas que me fazem acreditar que é realmente alguma coisa real, sabe? Pecado original da maçã. Pecado original é a traição, o adultério. Quando tanto Satanás, né, que era Lúcifer, o anjo que Deus amava, que tinha dado muito poder para Lúcifer, assim, praticou como se fosse um adultério contra Deus, né? Foi lá e sacaneou Deus, né? Eu acho que adultério é como se fosse uma traição, entende? Traiu Deus, né? E Adão e Eva também traíram Deus, né? Porque Deus tinha pedido só uma coisa e eles não fizeram, então foi como se fosse uma traição, entende? Teoricamente, por isso confio em Satanás. Jesus, irmão, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Toma cuidado, irmão. Se eu pegar minha prima, eu vou para o céu. Ô, irmão. Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Nunca vi eles falarem sobre isso, não, tá? Eu não sei, não. Não sei te responder isso aí, cara. Níveis de pecados, entende? Deus olha muito o coração, acho como é que isso aconteceu, se tem influência de demônio ou não. A questão do teu livre-arbítrio, como é que foi isso, quem que é essa menina. Pecados eram leis para pessoas não evoluídas. Cara, Jesus falou uma coisa ali que os pecados são pecados, irmão, que vai criando a conta e vai pro inferno e vai pagar até o último pecado. Você viu como é o inferno? Cara, esses segundos, o inferno, eu tive sonhos sobre ele, assim, sabe? O inferno, infernão, tá? Mas o segundo céu é um planeta como o nosso, que eles destruíram. Não tem mais árvores, não tem mais. É como se fosse o nosso planeta aqui sem árvores, sabe? Eles destruíram praticamente. É isso que eu vejo aqui, e os humanos todos escravizados, assim, sabe? E eles estão aqui com a gente, eles estão vendo a gente. Estão vendo a gente. Onde tem um bar assim, eles têm um bar ali que eles chamam de Sétimo Céu. Que eu vejo eles falando, vamos lá no Sétimo Céu. É um barzinho que é lá no centro, que é no mesmo lugar de um bar onde existe aqui na nossa realidade. Então eles vão lá e eles, pelo que eu vi, eles dançam com as pessoas que estão lá pecando, eles, sabe, eles gostam de estar com o pecador. Estão sempre acompanhando os pecadores, fazendo o pecador fazer mais pecados. E aí, quanto mais eles fazem esse pecador pecar, mais eles tomam posse dele quando ele for para o inferno. Ele fica dono desse ser, do humano, né? Tá falando sobre o quê? Sobre o segundo céu, que é a minha visão que eu tenho do inferno. Pelo amor de Deus. E o demônio faz o quê com o cara que estupra a mulher que vai ser obrigada a ter? Ah, cara, essas coisas de estupro deve ser uma coisa gravíssima, né? Gravíssima. Deve ser um pecado terrível. Eu vou fazer só lives, tá, gente? Não vou mais fazer vídeos, tá? Quem quiser estar me acompanhando todo dia, entre as 23 e 1 da manhã eu vou estar entrando ao vivo aqui, tá bom? Quem quiser saber mais, siga o meu canal ali, que é Falando com Anjos. Falando com Anjos, siga esse canal. E eu vou estar explicando o máximo que eu puder para você sobre a minha experiência ouvindo esse mundo espiritual. É verdade, existem demônios que acabam com a vida de qualquer pessoa. Eles têm poder, irmão. Mas tem o nosso livre-arbítrio, tá? Olha, minha TV não para Salmos. Salmos tem poder, tá? Deixa Salmo direto tocando. Salmos tem muito poder, tá bom? Deixa Salmo tocar, lê bastante Salmo que ajuda. Existem demônios, tá? Mas o ser humano é tão burro que ainda segue leis arcaicas, doentes. Ai, irmão. As leis de Deus são leis eternas. O inferno já é aqui mesmo.
Não, irmão, o inferno é lá. Pode crer, lá você é escravo de alguém. E você pode ser vendido para alguém que vai te usar de uma forma horrível. Ele só precisa existir antes. O inferno é muito pior mesmo. É live de evangélico? Sim. Sou evangélico protestante. Neymar? O que tem que ver o Neymar? O inferno nunca foi a terra. Demônios somos nós. Não acho que você... Acho que você não sabe ler. Boa noite. Não entendi, gente. Confessar como? Confessa o teu pecado. Tá? Confessa o teu pecado para aquele que foi atingido. Tá? Ah, eu roubei do meu patrão, vai lá e confessa que roubou. Ah, eu adulterei minha esposa, confessa lá para ela. Tá? O meu marido, confessa para ele. Que daí você confessando, você não paga mais no inferno, você paga aqui na terra. Vai pagar com o olhar dele, com o julgamento que ele vai ter de você, né? A terra é o espaço físico, sim. Os demônios podem se transformar em animais? Não. Eles são invisíveis para nós. Eles são horríveis, de todos os tamanhos, de todas as formas. Não existe demônio na Bíblia. Tipo, assumir que você pecou e pedir perdão para Deus, cara, assumir o pecado que você fez para a pessoa que você atingiu. Jesus fala ali, ó, chama o irmão que tem algo contra você. Algo contra você, é alguma coisa que você praticou contra alguém. No céu, é como está na palavra. Não há nada que ficará descoberto debaixo do céu, entende? Então no céu vão revelar os teus pecados, vão chamar a pessoa que foi atingida. Então procura aquela pessoa que você atingiu aqui, o adultério, porque eu falo sempre do adultério porque é fácil de explicar. Mas tem muitos outros tipos de pecados que a gente faz, né? Falar mal, criar contenda entre irmão, confessa esses pecados, entende? E vai lá e fala pra pessoa que foi atingida. Não adianta falar só pro pastor e pedir perdão pra Deus, cara. Isso é pra questão de aborto. Aí sim, tem que pedir perdão pra Deus, se arrepender profundamente, né? E aí é uma coisa mais pesada. E eles, não adianta você se arrepender só de palavra. Porque o arrependimento tem que ser de coração, arrependimento verdadeiro. E eu vi os anjos falando que muda a tua cor. A tua cor muda quando você se arrepende de verdade. Vira um azulzinho claro. Olha, ele tá falando que tá arrependido ali, mas olha a cor dele. Eu vi o anjo falando assim, sabe? Então, tem que se arrepender de coração. Daí Deus perdoa. Para questões mais pesadas. Não existe inferno. Existe, irmão. Eu acho que existe. Vou confessar meu pecado. Comi 2 mangas. Pecado de gula. Ah, meu irmão, isso não é pecado, não. Eu tô passada com isso. Porque tem aparecido aqui. Que vem de Deus no Espírito, não tem nada a ver com terra. Conselho de Demônios e Inferno, retirado do livro Inferno de Dante. Não li esse livro. Os demônios podem se disfarçar de animais ou insetos? Não. Quem pode se disfarçar e parecer pra gente é anjo, tá? Tá um anjo voando, parece uma ave. Isso eu creio. Você tem medo deles? Tenho, irmão. Tenho medo, sim. Te confesso que eu tenho, porque quando tu vê eles de verdade, sabe que eles estão ali. Não tem como não ter medo. Tipo, no escuro, tô no escuro ali, eu tenho medo, sim. Ou segue sua Bíblia, ou segue o romance Inferno de Dante. Eu não li esse livro. Isso eu já sabia faz tempo. Verdade, Kátia, eu acredito. Acredito em ti, obrigado. É verdade, os espíritos mal ficam de galho nas árvores. Verdade, carta psicografada é enganação. Infelizmente é enganação, sim. Eu creio. É verdade que os demônios podem se disfarçar de animais? Eu já falei que não. Irmão, você segue uma Bíblia que nem você sabe por quem foi escrito. Acabei de ler Mateus, tá? Mateus 5, onde Jesus explica que vai ter uma prisão, onde você vai pagar os seus pecados e vai sair, depois vai para o céu. Você ouviu os anjos? Sim, ouvi os anjos falando. E entre eles, tá? E os anjos não falam com a gente. Se tentar falar com o anjo, ele some. E você não pode olhar para os anjos. Se ele percebe que você está enxergando eles, tem um dom espiritual. Se ele percebeu, ele some. Eles não têm contato com a gente. Não adianta tentar um contato com o anjo, que ele some. Ele não tem contato com a gente. Se começar a ler aquele santo anjo do Senhor, meu Deus guardador, orar para ele, ele some, ele não gosta dessa oração. Ele ama que você ame a Deus. Tem que adorar a Deus. Se você fizer um louvor a Deus, eu percebi que os anjos se aproximam, gostam de ouvir o louvor. A melhor forma de aproximar um anjo de você é você cantar um louvor a Deus, orar para Deus. Se qualquer elogio para um anjo, ele some, ele não gosta. Jesus disse que o morto não tem contato com o vivo. Não tem contato com o vivo, exatamente. Morto é morto. O espírito vagão fica vagando pelo mundo afora. Não tem espírito vagão. Tem escravo que está no inferno. E eles estão aqui. E esses que estão mortos enxergam a gente. Os que estão em pecado. E eles estão vendo os demônios influenciando a gente. Porque lá eles enxergam os pecadores daqui da terra. De novo, animais e insetos. Não, gente. Salmo 91. Salmo 91 é poderoso, gente. Poderoso. Gente, quanta pergunta. Li que são espíritos que estão zangados com a pessoa. São demônios, gente. Eles odeiam a gente. Eles acham que estão no inferno por culpa dos humanos. Tem que fazer uma live só para explicar isso.
Não podemos falar com morte, isso aí. Você por pregar isso, já deveria ter na sua mente o livre-arbítrio, irmão. Cria vergonha, irmão. Gui Araújos. Que Deus me mate agora. Se eu tô falando alguma mentira. Se não é uma experiência verdadeira minha que eu tive. Tu acha que eu quero arriscar a minha salvação, irmão? 10 anos para tomar essa decisão de falar sobre isso. Eu não sei quanto tempo mais eu vou falar. Eu vou falar algumas semanas sobre isso, depois vou me calar. Eu quero atingir alguns. Eu não sou pastor, cara. Não sirvo para isso, irmão. Tô aqui para atingir alguns, levar a verdade, tentar salvar alguns. De ir pro inferno, irmão. Tá? Cara, confessa teus pecados correndo. Correndo. Confessa para quem tem que confessar. É a dica que eu te dou, sabe? É a tua chance de você não ir pro inferno. Porque esse inferno aqui, os bons de coração vão para esse inferno. Os bons, que não confessaram os pecados. É isso que eu quero falar. Vai pregar o seu para os seus povos. Você é crente ou católico? Sou evangélico protestante. Amo a minha igreja, Assembleia de Deus. Mas você entende a língua dos anjos, cara? Eu nunca vi coisa de língua de anjos. Eu vi um pastor que fala uma língua estranha e apavorou os demônios. Tá? Mas os anjos, para mim, todos os demônios e todos os anjos sempre vi falar em português normal. Tá? Nunca... E os anjos cantam... não cantam palavras, eles cantam tons. Sempre que os anjos se encontram, eles cantam uma música. Eles amam música. De novo, animais. Demônios podem ser de animais. Não. Jesus Cristo liberta e cura. Sim. Ai, ai. Gente, de novo essa coisa de animais. Você é Goku? Não sei o que é isso, irmão. Como assim? Se confessa nas orações ou como? Cara, pega Mateus 5 ali, tá? Vou pegar de novo ali, cara. Pega Mateus 5. Aqui. Mateus 5. Jesus fala aqui, ó, no versículo 19. Todo aquele que desobedecer, pecar. Mesmo o menor dos pecados, tá? Será chamado menor no reino dos céus. Quer dizer, tu é pecador, mas tu vai pro céu. Mas vai ser o menor no reino dos céus. Olha, e Jesus segue, tá? Ó. E Jesus explica ainda mais, mas tu pega lá no versículo 23, tá? Portanto, se você tiver apresentado a sua oferta diante do altar, o que é? É chegar para Deus e dizer, ó Deus, tudo que eu tenho para você. E se lembrar que seu irmão tem algo contra você, o que é? Você praticou um pecado contra alguém, aqui na terra. Deixe de entregar para Deus, deixe diante do altar antes de entregar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, vai lá confessar o teu pecado. E depois volte e apresente sua oferta. Isso que Jesus está falando. Não adianta você fazer muita coisa boa e ter muita coisa ruim contra você de pessoas, tá bom? No versículo 25 ali de Mateus 5, entre em acordo depressa com seu adversário. Depressa é o quê? Aqui na terra ainda. Porque o seu adversário pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele, onde? Aqui na terra. A ele a caminho, quer dizer, não no céu ainda. Ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Jesus falando, cara. E olha o último versículo de Jesus, o 26. Eu garanto que você não sairá dessa prisão enquanto lá não pagar o último pecado. Ele fala o último centavo, né? Jesus falava em linguagem figurada, tá? Tá ali, irmão. Tá ali, quer dizer, vai pagar e depois vai pro céu. Tá? Cara, eu vi muito sobre isso, tem muito pra falar sobre isso, tá? Mas... Ah, meu irmão, ninguém vai para o céu e sim em outro planeta. O céu não tem chão. Eu acho que o terceiro céu é outro planeta. Concordo, tá? Frouxonar ao ladrão, que é isso, gente? Jesus é nosso Salvador, Espírito Santo, nosso protetor. Bolsonarista ou lulista. Não vou entrar nessa aqui, gente. Mais um patriota após chegar na manifestação. Eu vi um vídeo que entrou uma voz no meio do louvor e foram pesquisar, era de um anjo. Eu creio nisso, sim. Chegar no céu, a gente vê nossos entes queridos, sim. Você chega junto com eles. Aqueles que morrem antes, depois chegam todos juntos. Foi o que eu entendi, sabe? Explica direito que eu cheguei agora. Você tá falando que você vê anjos, irmão. Assiste a live amanhã, nós estamos encerrando a live, tá? Assiste a live amanhã, a gente começa entre as 23 e meia-noite, a gente começa a live, tá? E eu escuto eles, tá? Eu tive experiências, muitas, desde 2010 que eu tenho experiências de ouvi-los. No início eu fiquei louco, procurei psiquiatras. Fiquei doido, né? Achei que eu tava maluco, procurei vários psiquiatras. Não achamos nada.
E foram experiências espirituais. Depois eu descobri que eu tinha dom de interpretação de línguas. Os caras começaram a interpretar em língua, eu escrevi o que eu estava ouvindo, eu escutava um eco. Tem toda uma história. Antes disso eu morri, tive uma experiência de parada cardíaca, estive no céu, voltei. Então a partir dali tive todas essas experiências, minha história é longa. O que eu tô aqui é para explicar para vocês uma partezinha do que eu aprendi, que é como não ir pro inferno, tá? Como evitar ao máximo, tipo, ter menos probabilidade de você ir pro inferno, entende? Outra pergunta aqui. Ao invés de confessar meus pecados para a pessoa que eu avalei, posso confessar para um padre? Não, querido. Não serve confessar para o padre. Pelo que eu entendi, não, tá? Não serve. Ah, vou confessar só para um padre e você confessar. Não serve, irmão. Não serve. A não ser que seja um pecado tipo que não tem uma pessoa atingida. Tipo, o pecado é um aborto. Aí sim, procura o padre ou o pastor, confessa para ele e clama a Deus por perdão. Clama com toda a tua força, clama até o fim da tua vida. Eu pratiquei um aborto, confesso, tá? E eu ainda tenho medo de ir pro inferno por causa disso. Então eu continuo sempre orando, sempre clamando para Deus. E eu tenho um arrependimento total, cara. Total disso, assim. Mas o arrependimento, eles enxergam se a gente arrependeu ou não, porque muda a nossa cor. Muda a nossa cor. Então, se você se arrependeu de coração mesmo, Deus vai saber. Tem que ser arrependimento de coração mesmo, não é aquela coisa criada, assim, fingida. Deus é único, não cabe numa denominação. Amém. Como assim se confessa nas orações ou como? Você confessa para aquele que você atingiu, certo? Você confessa para aquele que você atingiu, né? Adulterou, confessa para aquele cara, para aquela pessoa que você atingiu. Confessa para ela. E não adianta muito depois que terminou a relação. Não adianta mais, tá? Não adianta mais. Tá bom? Cheguei agora. Qual é o tema? Ah, muita gente, meu Deus. Essa live não é gravada, irmão. Tô achando que essa live é gravada. Não é gravada, não. Tô aqui. Tô aqui respondendo as perguntas de cada um. Salvar de quê? Toda vez que oro, salvar de quê? De ir pro inferno. De ir pro inferno, tá? Curte meu canal aí, Falando com Anjos. Falando com Anjos. Acessa aí, curte o meu canal, que amanhã eu entro de novo. Entre as 11 e a meia-noite eu tô entrando ao vivo, tá? Toda vez que oro para Deus com meus olhos fechados, vejo monstros, demônios, mas só de olhos. Cara, coisa rara. Irmão, talvez você tenha dons, tá? Tenha dons. Tá bom? Eu gostaria de conhecer você para entender melhor isso. Puder me mandar uma mensagem. Você viu um anjo? Vi muitos. Muitos. Tá? Vi muitos. Maurílio. Vi muitos anjos. Muitos. Tá? Qual é a sua religião? Sou protestante, assembleiano, apaixonado pela minha igreja. Minha igreja é tão incrível. Os meus pastores são tão poderosos. Você é maluco? Existe um percentual de chance disso aqui ser esquizofrenia. Beleza? Vou deixar claro isso para que o TikTok não me derrube. Tá bom? Sempre existe percentual de ser esquizofrenia. Fui em milhões de médicos. Tomei milhões de remédios. Eu não parava de ver, então eu tinha que mentir para eles que eu parava de ver para parar de botar o remédio mais forte. Porque eu convivo com isso tranquilo. Tranquilo, entendeu? É só não jejuar, não buscar um jejum muito forte, não buscar muito tempo sem dormir, que eu não tenho esse contato com eles. Eu não tenho, a não ser um contato bem básico, assim. Mas não de acessar esse mundo, né? Existe a língua dos anjos. Cara, para mim, todos os anjos falam português. Todos. Tá? O que eu ouvi falar, falam português. Claro. Entendeu? Você é católico? Fui católico por muito tempo. Gatos têm alma ou não? Veja Jesus. Eles não falam de bicho, tá? Não vejo o demônio falando em roubar uma alma de bicho. Por que a carta é enganação? Carta tá falando dos espíritas? Ah, meu irmão. Eu já falei um monte ali sobre isso, tá? Amanhã eu falo um pouco mais, tá bom? Você teve uma experiência por acaso após ficar alguns dias sem dormir? Você precisa ficar 3 dias sem dormir para acessar esse mundo. 3 dias sem dormir, tá? E você acessa esse mundo. Entendo o que você está falando. Gente, eu vou encerrar, tá? Vou encerrar. Amanhã eu volto, tá bom? É pecado usar valorante? Cara, não sei que remédio é esse, irmão. Não sei. Para você, Jesus falhou na cruz? Irmão, Jesus nos salvou. Ele é incrível. Jesus é incrível. Ele fez milhares de milagres. Ele se sacrificou por nós. A gente precisa seguir Jesus. Ele é o nosso grande mestre. A gente tem que dar a nossa vida por Jesus, se possível. Já passei pela mesma situação que você, irmão Gabriel. Me manda uma mensagem, quero conhecer você, tá? Pessoas que têm experiências espirituais assim, eu tenho muito interesse em conhecer para poder... Porque eu não sei tudo.
Eu estou tentando interpretar, então quanto mais puderem me ajudar, mais eu consigo interpretar, a gente consegue entender melhor. Esses dias entrou uma borboleta dentro do meu quarto. Pode ser algo espiritual? Pode ser um anjo. Anjos podem se fazer passar por animais, tá? Pra gente não enxergar eles. Existe um anjo para cada um de nós, ele tá ali, do teu lado. Olha pelo conselho, o que acontece quando a pessoa joga Fortnite, eu não sei o que é isso. Exu Mirim, o que são? Cara, existem muitos demônios, tá? Demônios. Esses caras todos que consultam mortos, não tá consultando ancestral, tá consultando demônios. É isso, tá? Eu vou explicar amanhã de novo, já expliquei bastante isso. Cara, um conselho melhor, a pessoa que trata você bem, experiência própria, não entendi. Tá alucinando, guerreiro? Irmão, eu 10 anos, sabe? 10 anos eu achei que tava alucinando, tá? Agora eu cansei e vou passar essa experiência, só minha experiência pessoal. Só minha experiência pessoal, tá bom? Cândido Wegener, tá bom? É minha experiência pessoal, tá bom? Eu preciso jogar pra fora isso. Eu sou da opção sexual, cara. Quem fala, quem joga, quem cospe em Deus vai pagar, tá? Mas opção sexual é uma questão, cara, que eu acho que ninguém pode abrir mão de buscar Deus, porque Deus ama cada um de nós. Então, se você é um gay, não deixe de buscar Deus, irmão. Não deixe de buscar Ele, tá? Nada pode te separar do amor de Deus, Ele te ama, tá? Ele te fez de alguma forma assim, essa é a tua luta. Tenta lutar contra? Tenta lutar, cara. Pelo menos pra te ter alguma coisa pra te defender, entende? Mas Deus te ama, Ele vai olhar teu coração, as coisas boas que você fez. Tenta não influenciar pessoas e se tornarem homossexuais também, entendeu? Tenta não ser uma influência ruim para outros. O pior de tudo é aquilo que você causa para os outros. Não, o que você causa para você é menor, entende? E não pode o quê? Não pode falar mal de Deus e essa coisa, sabe? Falar mal da Bíblia, essa coisa que alguns homossexuais fazem. Aí cospe na cara de Deus, aí é pecado, né? Ai, ai. Você tá falando o quê? Fumou o quê, meu irmão? Tô aqui, sabe, me colocando aí, a cara tapa, não tô ganhando nada pra isso. O que faço? Tô gostando de 2 garotas, mas uma só me trata bem, mais que tô afim, mais um. Ah, irmão, eu não sei o que te dizer. Tá gostando de 2, irmão? Não sei o que te dizer, tá? Não sei, cara. Tenta ser sincero com elas. Sinceridade. Tem lá eu tenho um amigo meu, o Rashid, tem 3 mulheres. Tem 3 mulheres. Então é muito de cultura isso, não é questão de pecado. Tem que ter sinceridade no relacionamento, tá? Sinceridade. Não pode essa coisa de um monte de gente transando com um monte de gente, essa coisa louca aí. Isso aí é loucura, né? Isso não é legal na Bíblia, mas tem vários casos na Bíblia de homens que têm muitas mulheres. Isso é questão de cultura, não é pecado. Você tá alucinado, mano. Eu sei, irmãos. Muita gente vai me chamar, vai dizer isso, eu tenho que suportar. Vocês têm zumbido em um dos ouvidos, por acaso? Você viu o quê, cara? Ai, gente. É muita gente, gente. Você teve uma visão ou foi arrebatado ao 3º céu igual o apóstolo Paulo? Cara, eu escuto pessoas, para encerrar, eu escuto vozes. Muitas vozes. Gente, é muita pergunta, me perdoe, eu amo vocês. Obrigado pela live. Tá, agora eu preciso encerrar. E eu escuto, então, para encerrar, eu escuto essas vozes há 10 anos. E tenho experiências espirituais, tenho dons espirituais de interpretação de vozes, interpretação de línguas de pastores. Eu há muito tempo bloqueei isso e tratei com muitos psiquiatras diferentes, isso para tentar bloquear isso, não consegui bloquear. E agora decidi falar porque existe um percentual de chance disso ser real. Existe um percentual de chance grande disso ser real. Principalmente depois do último momento que eu cheguei aos anjos aqui salvando a minha vida, e aquelas quase 100 aves, pombas, rolas, rodeando a minha casa, por um dia inteiro. Não tinha mosquito aqui pra eles comer. Aquilo foi louco pra mim, aquilo pra mim foi uma prova de Deus, que isso é real, sabe? E eu vi aqueles 2 anjos, um espectro masculino e o outro feminino, me salvando de demônios, e eu vi tudo aquilo, e nas outras lives, na outra live eu contei exatamente o que aconteceu. Quem sabe eu conto numa próxima. E eu vou estar aqui respondendo, sabe, as dúvidas de vocês. E talvez eu grave alguns vídeos aí se eu me sentir um pouco mais encorajado, porque a gente se expõe demais, gente. E é normal as pessoas te chamarem de tratamento psiquiátrico. Já tratei, irmão. Então, todo tipo de remédio tentei. Tu acha que eu não tentei? Tu acha que eu quero ter essa experiência? Tu acha que eu quero, irmão? Meu Deus. Tá bom, gente? Vou estar encerrando a live. Obrigado. Já é quase aí 1 da manhã. E ontem foi uma experiência bem pesada pra mim.
Graças a Deus que eu tenho uma igreja que ora por mim, uma igreja poderosa, que me ampara para eu poder fazer esse trabalho, porque eu senti uma luta espiritual impressionante e muitos amigos meus sendo atacados, familiares sendo atacados. Então, mas eu vou fazer esse trabalho porque eu acredito que é para Deus, tá? E como eu falei, cara, que Deus me mate se eu tô fazendo alguma coisa contra o reino de Deus, ou que eu esteja mentindo alguma coisa aqui, que Deus me arrebate. Que Ele me leve antes que eu vá pro inferno, porque eu não quero ir pro inferno. Não quero, irmão. A última coisa que eu quero. Mas eu acredito que Ele quer sim que eu passe essa experiência. Que eu passe essa experiência, sabe? De que existem seres que nos influenciam aqui, que nos fazem pecar. São eles. Eles. Aquilo que a palavra de Deus fala. Que a nossa luta não são contra pessoas, e sim contra seres invisíveis, tá bom? Beijo no coração de vocês.